Olá. Hoje a gente vai mergulhar num processo super importante nas universidades públicas, que é a seleção de professores temporários. E para isso, estamos com o edital da Unespar, a Universidade Estadual do Paraná, que mostra bem como isso funciona na prática. Quem se interessa por como as instituições montam suas equipes, mesmo que temporárias, acho que vai achar essa análise bem interessante. Sem dúvida. Olhar um edital desses ajuda a gente a entender as regras do jogo, sabe? Os critérios, as etapas e também o que a universidade realmente busca, o que ela valoriza na hora de contratar esses profissionais. É um processo com várias camadas mesmo. Certo. Então, vamos lá. Como é que se estrutura esse processo seletivo simplificado lá na Unespar? Qual que é a lógica por trás? Bom, é o famoso PSS, né? Processo Seletivo Simplificado. O nome já dá uma pista, busca ser mais ágil para essas contratações temporárias. E ele cobre diversas áreas, vários campos da Unespar. A seleção, basicamente, se apoia em duas avaliações principais. Duas avaliações. E quais seriam? Então, a primeira é a prova didática. Essa tem um peso bem grande, viu? É eliminatória e também classificatória. Funciona assim: o candidato dá uma aula sobre um tema que é sorteado na hora e depois tem uma arguição, tipo umas perguntas da banca. E para passar, a nota mínima é 7,0. Uma prova bem prática mesmo, para testar ali a habilidade de dar aula. E a segunda avaliação, qual é? A segunda é a prova de títulos. Essa já é só classificatória, não elimina ninguém. Aqui a banca vai olhar o quê? O currículo Lattes do candidato e os documentos que comprovam a trajetória dele, né? Formações, publicações, experiência profissional. Tem uma tabela lá no edital, o anexo 2, que diz direitinho quanto vale cada coisa. Ah, interessante. E eu notei um detalhe. É a formação mínima para a vaga, tipo graduação, mestrado. Isso não conta ponto na prova de títulos, certo? Exatamente, é um pré-requisito para poder concorrer, para ser contratado, mas não entra na pontuação dessa prova. A pontuação vem do que o candidato tem além desse mínimo. É um jeito de valorizar quem investiu mais na formação e na experiência. Faz sentido. E vale dizer também que para algumas áreas, tipo música, artes visuais, dança, pode ter mais uma etapa, uma prova prática. Aí pode ser um recital, apresentar um portfólio, fazer alguma tarefa específica da área. Adapta a avaliação para a realidade de cada curso, né? Bem pensado, realmente. E além dessas provas, o que mais é importante nesse processo? Que outras exigências aparecem? Olha, tem a taxa de inscrição, que é de R$ 150, mas é importante saber, existem várias possibilidades de pedir isenção dessa taxa. Ah, é? Tipo, para quem está no cadônico, para quem é doador de sangue, ou de medula óssea, ou de leite materno, e também para quem trabalhou como mesária na eleição. Cada caso tem suas regras, claro. Legal isso, amplia o acesso, né? E eu vi também que o edital fala bastante sobre proteção de dados LGPD e sobre inclusão. Como é que isso aparece? Sim, está bem detalhado. Eles explicam sobre o consentimento para o uso dos dados dos candidatos, garantem atendimento especial para pessoas com deficiência, o uso do nome social. Mostra que a universidade está atenta a essas questões legais e sociais, né? E imagino que essa preocupação com a inclusão também se reflita nas cotas, certo? Com certeza. O edital reserva 10% das vagas para candidatos afrodescendentes e para pessoas com deficiência a reserva varia entre 5% e 20%, dependendo do total de vagas, seguindo a lei estadual. E como funciona essa questão das cotas na prática? Os candidatos afrodescendentes precisam se autodeclarar. Já as pessoas com deficiência precisam apresentar um laudo médico e, importante, pode haver bancas de verificação para confirmar essas condições, tanto para a autodeclaração quanto para o laudo. Entendi. É um sistema bem completo. Agora, falando das vagas em si, como elas se distribuem? Tem muita variedade. E o salário? Tem muita variedade, sim. As vagas são para vários campi da Unespar, né? Apucarana, Curitiba 1 e 2, Paranaguá, União da Vitória, e as áreas também são diversas. Pedagogia, computação, direito, biologia, artes, letras, enfim,
muitas mesmo. A carga horária também muda, pode ser T10, T20 ou T40, ou seja, 10, 20 ou 40 horas por semana. E o salário deve variar bastante com isso, né? Carga horária e a titulação do professor. Exatamente. A remuneração depende desses dois fatores, carga horária e a maior titulação do professor, se é especialista, mestre ou doutor. Só para dar uma ideia, um professor mestre trabalhando 40 horas semanais, T40, tem um salário bruto na casa dos R$ 6.600, por aí. Uhum. Já um doutor na mesma carga T40, o bruto vai para uns 10.600 e pouco. Nossa, uma diferença considerável entre mestre e doutor. Isso com certeza mexe com o perfil de quem se candidata, né? Com certeza. E depois de todas essas etapas, como é que fica a classificação final dos candidatos? Boa pergunta. A nota final é uma média ponderada. Lembra que eu falei do peso da prova didática? Lembro, sim. Então, a prova didática tem peso 7 e a prova de títulos tem peso 3. Uau! Peso 7 para didática? Isso é muito forte. Sugere que a capacidade de dar aula é mesmo o foco principal para esses contratos temporários na Unespar, talvez até mais que a produção acadêmica em si. É uma leitura possível, sim. Mostra o quanto a universidade valoriza essa performance em sala de aula nesse tipo de contrato. Ah, e se empatar? O critério principal para desempatar é a idade. O candidato mais velho fica na frente. Entendi. E a validade do concurso? O processo todo vale por 12 meses, um ano, mas pode ser prorrogado por mais 12 meses. Certo. Então, para a gente fechar o raciocínio, temos um processo que começa ali na inscrição, com detalhes importantes como taxa, isenção, cotas, LGPD, aí passa pelas avaliações principais, a didática com esse peso enorme de 7, a de títulos valorizando o que vai além do básico e a prova prática em algumas áreas específicas. E tudo isso deságua numa classificação final com essa média ponderada que vale por um ano, talvez 2. É isso. Exatamente. É um sistema que tenta equilibrar, de um lado, a demonstração da aptidão para o ensino ali na hora, e do outro, a bagagem que o candidato já construiu, a trajetória acadêmica e profissional dele. Tudo isso dentro de regras que incluem ações afirmativas e garantias individuais. Fica a reflexão, né? O que essa estrutura toda, essa ênfase na didática, mas com espaço para os títulos e atenção às cotas, o que isso nos diz sobre o perfil de professor temporário que a Unespar está buscando? E mais, como será que essa combinação de critérios impacta, na prática, quem entra na universidade e a qualidade do ensino que é oferecido? É algo para a gente continuar pensando a respeito.